Oi, professor, bom dia. Oi, oi Priscila, bom dia. Tudo Tudo bom? bem? Tudo Tudo bem. jóia, professor. Quanto tempo? É, faz tempo, né? Todo Você me mundo, quando escuta bem? começa a live, a gente fala assim, meu Deus, quantos meses que eu não vejo. É, isso é A verdade. gente Você me escuta acaba... bem? Escuto bem, professor. Tá ótimo o seu Tá, áudio. ótimo. Tudo Perfeito. certinho aí na sua casa, todo mundo bem? Tudo bem, graças a Deus, todo mundo bem, todo mundo se cuidando, saindo somente para o necessário, né? Aguardando esse período Maravilha. passar para que, quando a É, gente retorne 100% com todo o gás para tocar verdade. a universidade, né? Trabalhando muito, né, professor, em casa, eu imagino. Muito, muito aproveitando para muitos artigos que estavam parados, já estão aproveitando, já estou preparando as aulas para se formos para o sistema remoto, já para deixar os acadêmicos muito bem respaldados pelos conteúdos Que das ótimo, disciplinas, né? professor. Maravilha, professor. Obrigada, viu, pela sua participação hoje aqui com a gente, se disponibilizar, tirar aí um tempinho da sua agenda, que eu sei que é muito corrida, Não, para a tranquilo. gente poder falar um pouco de Tranquilo. pesquisa na UER, né? Para a gente começar o nosso bate-papo, então, professor, gostaria que o senhor explicasse para a gente quem são esses professores pesquisadores da UER. Isso. Bom, Priscila, primeiramente eu queria aproveitar o momento e externar meus sentimentos ao professor Everaldo Barreto, lá do campus de Roranópolis. Ele dizer meus sinceros sentimentos, ele perdeu o pai ontem, infelizmente, e eu gostaria de Nossa, não expressar meus sabia. sentimentos ao professor Everaldo, lá do campus de Roranópolis. Dizer que a gente está junto Sinto com muito, ele, professor, expressar também. toda a minha força para ele lá. Bom, Priscila, muito obrigado por esse convite nesse momento. Eu acho extremamente importante nós falarmos sobre pesquisa, né? Eu estou como pró-reitor de pesquisa desde o mês de março, né? O professor Carlos teve que sair, então eu acabei assumindo a pró-reitoria de pesquisa e é um grande desafio que eu aceitei para que a gente pudesse ampliar cada vez mais as ações de pesquisa e pós-graduação dentro da nossa instituição, né? E o primeiro desafio nosso foi identificar quem são esses professores, quem são os nossos professores, né? Nós temos excelentes pesquisadores dentro da instituição, com respaldo Maravilha. nacional, com respaldo internacional, pesquisadores que são referências dentro desse cenário em cada uma das suas áreas, Que e nós temos que maravilha. aproveitar cada vez mais isso. Uma das principais apontamentos que eu coloquei junto com a minha equipe é que o nosso objetivo é dar o maior suporte possível a esses professores, para que essa pesquisa, seja ela na pós-graduação ou seja ela na graduação, seja cada vez mais, tenha cada vez mais suporte financeiro, suporte estrutural, para que os professores possam se desenvolver e desenvolver naturalmente os programas de pós-graduação dentro da instituição, né? A gente sabe que a gente vive um momento um pouco difícil para a pesquisa, são inúmeros cortes que as agências de fomento vêm realizando, né? Mas a gente está tentando trabalhar de uma forma que a gente busque o fomento de uma outra forma, né? Uhum. É claro que hoje, na instituição, a pesquisa na pós-graduação ela é muito mais evidente. Nós temos hoje na instituição 24 grupos de pesquisa registrados, Olha, que e maravilha. esses 24 grupos de pesquisa estão atuando, estão desenvolvendo o seu trabalho, né? Claro que também é importante destacar que a pesquisa não fica limitada somente à pós-graduação. Hoje nós temos muitos professores na graduação. É só nós analisarmos a grande parte dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, né? Grande parte desses projetos pedagógicos já estabelecem, ao final do seu curso, uma atividade de pesquisa, né, nos seus TCCs. Então a gente percebe que tem muitos professores de pós-graduação, de graduação, desenvolvendo a Uhum. pesquisa também, né? E é Uhum. claro que isso vai ser mais evidente na pós-graduação, mas na graduação nós temos muitos Uhum. professores Isso é ótimo. que estão incentivando cada vez mais seus alunos a publicarem seus estudos fora. O ano passado a gente relembra que teve alguns acadêmicos que ganharam prêmios É mesmo? nacionais e internacionais com seus Uhum. estudos, né? Eu gostaria de destacar, dentro da graduação,
e não por ser um colega meu do curso de Educação Física, mas o professor Ricardo Santa Cruz, que é um professor que vem desenvolvendo a pesquisa há um longo tempo dentro da instituição, com recursos próprios, com bastante dificuldade, mas o professor Ricardo, por exemplo, em 2016, nós tivemos acadêmicos do curso de Educação Física que saíram, que colaram grau, com 6 ou 7 artigos publicados. Olha, isso é bem difícil, né, na graduação. Essa é uma realidade que a gente não percebe em grandes universidades do país. É mesmo, e verdade. que a nossa universidade está conseguindo fazer isso. Um trabalho formiguinha, com recursos próprios. Então, a gente precisa dar um suporte maior, tanto na pós-graduação quanto na graduação. O objetivo dessa equipe da Pró-Reitoria é favorecer e dar um maior suporte a esses professores, né? Maravilha, professor. Inclusive, a gente teve publicação de chamada de publicação, chamada para publicação de artigos, né, recentemente. Exato. No nosso site. A gente enviou para os professores, até para estimulá-los, né? Cada vez mais está publicando. Essa é uma das ações que, quando eu assumi a Pró-Reitoria, foi a primeira coisa que eu estabeleci com a minha equipe. O professor Júlio Takehara, a professora Isabela Coutinho, o professor Igor Nasser. A primeira questão que nós fizemos 2 demandas iniciais. A primeira delas é a chamada para publicação. Né? A gente sabe que nós temos professores que produzem seus artigos, produzem suas pesquisas e acabam, em função da razão do tempo, razão das demandas do dia a dia, acabam não publicando muito seus artigos. Né? Eles ficam lá no tempo e tudo mais. Um período como esse é específico, é ótimo para que a gente consiga escrever e finalizar e submeter. Desengavetar, né? E o objetivo é que cada mês a nossa equipe faça uma chamada para publicações em dossiês temáticos, em diferentes revistas científicas, diferentes áreas de conhecimento. E por que o dossiê temático? Porque o dossiê temático é uma forma muito mais rápida de ter um artigo publicado. Hoje, a média de uma revista nacional para publicação de um artigo é de 9 a 12 meses. Então, dentro de um dossiê temático... Né, muito tempo, é muito tempo. Então, dentro de um dossiê temático, a gente diminui o tempo dessas avaliações e as publicações são específicas nos assuntos de cada professor. Se é um professor de Educação Física que estuda exatamente sobre aprendizagem motora, a gente vai buscar as chamadas públicas específicas para aquele assunto. Então, já vai auxiliar nesse sentido. A possibilidade do nosso professor publicar dentro de um dossiê temático é muito mais fácil, muito rápido maior do que numa demanda contínua, né? Importante destacar, Priscila, que nessa chamada para publicações que a gente tem estabelecido a cada mês dentro da instituição, através da memo circular aos coordenadores, a gente utiliza o Qualis referência, o novo Qualis que a CAPES lançou em 2019. Né? Ele não é ainda oficial, ele ainda vai passar por uma nova análise, né? E vai acabar sendo considerado o resultado das avaliações da plataforma Sucupira agora, da coleta Sucupira e dos programas de pós-graduação. Então, mas provavelmente ele vai ser formalizado e oficializado. Mas é importante que os nossos professores também estejam atentos a outras métricas de publicação. Né? Por que eu digo isso? Porque é claro que o Qualis CAPES é extremamente importante para o nosso programa de pós-graduação. Mas, por exemplo, o CNPq, alguns editais do CNPq para pesquisadores, tanto para pós-doutorado ou para algum fomento à pesquisa, alguns editais do CNPq, eles utilizam o fator de impacto como métrica. Né? Então, é sempre importante que o nosso professor esteja ciente disso e tenha conhecimento dessas métricas para encaminhar o seu artigo para a melhor revista que ele achar necessário para o seu currículo, né? E para os seus objetivos. Tá certo. Professor, inclusive também foi publicado o edital sobre o fomento à pesquisa, né? O senhor poderia falar um pouco mais sobre isso? Exato. Essa é uma outra ação específica do professor Igor. O professor Igor tem bastante experiência nessa questão de... Sou Igor Nasser? Isso, o professor Igor do curso de medicina.
a busca por editais de fomento. A gente, como eu falei anteriormente, todo mundo sabe que a nossa instituição ela é privada de recursos financeiros, né? É muito pouco recurso financeiro que a gente recebe e a pesquisa acaba ficando de lado um pouco, né? Então, o objetivo foi, conversei com o professor Igor e ele aceitou o desafio de nós buscarmos em diferentes agências de fomento, de todo o país, de todo o mundo. A gente está lançando, buscando chamadas em todos os locais que seja possível que os nossos professores possam posso atender. Se encaixar. Que ótimo, exatamente. Diferentes agências de fomento em diferentes áreas. Desde a da busca, online. a divulgação. Está ali o homem, então tem que cuidar o que fala, né? Desde a busca, a divulgação, né? E não só isso, Priscila. O professor Igor está à disposição desde no suporte para a elaboração do projeto. Cada agência de fomento tem um modelo de projeto, né? Então, desde a elaboração do professor Igor está lá na Pró-Reitoria, agora está trabalhando remotamente, mas para qualquer professor professor Igor, tem uma chamada que eu me interessei, você me ajuda? O professor Igor está à disposição para ajudar na elaboração do projeto e principalmente nos trâmites institucionais, que são necessários, documentação do reitor, a documentação da instituição. Então, a gente está na Pró-Reitoria para auxiliar o professor a passar por todos esses trâmites e ele simplesmente possa, com sua expertise, né, poder angariar esse recurso e tocar sua pesquisa e desenvolver as suas publicações. Tá? Fantástico, professor, porque é uma forma de vocês mostrarem o caminho e também acompanhar, né, nesse percurso, dando esse suporte, que às vezes o professor não conhece, né, aquela agência, não sabe como fazer. Exato, inclusive alguns desses editais exigiam a parceria com algum pesquisador do Amazonas, algum pesquisador de São Paulo. A gente sabe que os nossos professores eles têm bastante parceria em outros grupos de pesquisa fora do estado de Roraima. Então, há possibilidade, sim, de buscar esse recurso e esses professores começarem a desenvolver as suas pesquisas. A gente sabe que alguns deles já conseguem, em seus grupos de pesquisas, editais de fomento em outras agências também e estão desenvolvendo os seus estudos. Mas o objetivo é que a gente amplie cada vez mais, né? Aquele professor que acha que não é possível sim. E a Pró-Reitoria está lá à disposição para ajudar nessas questões. Parabéns, professor. Professor, há alguns anos a gente não tinha a menor possibilidade de se fazer um mestrado, quiçá um doutorado em Roraima, né? Eu digo isso porque eu comecei o meu mestrado ano passado em comunicação, que abriu na Federal, e eu passei depois de formada, 13 anos esperando, né, a oportunidade de fazer um mestrado na minha área. Então, hoje a gente tem cursos de mestrado na UE, nós temos 4 mestrados, 2 doutorados, né, professor, se eu não estiver enganada. Os doutorados são institucionais. Eu queria que você falasse mais sobre esses programas, as nossas especializações e o que a UE está fazendo para fortalecer todos esses programas e dar mais oportunidades para mais alunos poderem estudar. Exato. Isso é importante destacar, Priscila, eu estava até aqui aberto, ontem a CAPES acabou lançando um novo edital para fortalecimento e ampliação dos programas de pós-graduação da Amazônia Legal, né? E o estado de Roraima se encaixa nesse edital. Então, nós iremos concorrer, nós iremos reunir com os coordenadores dos programas estrito sensu da instituição e também tentar ampliar cada vez mais a oferta de cursos de mestrado dentro da nossa instituição, né? Nós já estamos finalizando um convênio já para um próximo doutorado aqui dentro da institucional, né, para atender os professores do curso de matemática e também estamos trabalhando em novas parcerias para que a gente possa qualificar ainda mais o nosso corpo docente, não só o nosso corpo docente, mas também a comunidade de Roraima, né? A gente sabe que os acadêmicos eles são poucos ainda que ingressam nos nossos mestrados, a concorrência é muito grande, mas a gente quer fortalecer e ampliar cada vez mais os PPGs, né? Não somente com o seu conceito, mas também com o número de bolsas, com o número de fomento, ampliar os recursos
se a gente não conseguir buscar no estado de Roraima, a gente vai buscar fora, vai trazer recursos da CAPES para que esses programas possam ser fortalecidos e ampliados dentro do nosso estado, né? O mestrado em ensino de ciências agora já está com uma PCN para o doutorado, né? Já está em avaliação, então fantástico. É provável que, vamos torcer bastante, é provável que próximo ano a gente já tenha o doutorado em ensino de ciências, né? Um mérito todo da coordenação do mestrado, que vem trabalhando incansavelmente durante os anos para que esse mestrado cresça e realmente vire um doutorado. Então, professor, só interrompendo o senhor rapidinho, que tem uma pergunta pertinente aqui do Eduardo. Ele está perguntando quais os mestrados a instituição oferece. Isso, são 2 mestrados acadêmicos, né? O mestrado em mestrado em educação e o mestrado em agroecologia, e 2 mestrados profissionais, o mestrado de segurança pública e o mestrado de ensino de ciências, né? Inclusive, explica, professor, a diferença desses mestrados, que as pessoas geralmente não entendem, né? A diferença do profissional para o acadêmico. Isso. A diferença do mestrado acadêmico profissional, o mestrado acadêmico ele foca muito mais no desenvolvimento da pesquisa e forma o professor para que ele possa ingressar futuramente dentro de uma instituição de ensino superior, né? Para que ele consiga desenvolver seus estudos no âmbito acadêmico, né? Já o mestrado profissional é muito mais voltado para as práticas do cotidiano, né? Aquelas profissões onde a gente precisa de uma atividade prática, né? Que não está tão ligado ao desenvolvimento da pesquisa, né? Mas que também pode ser desenvolvida dentro de uma instituição de ensino superior. Mas uma foca muito mais na academia e outra foca muito mais na prática profissional, né? Ampliação da prática profissional. Entendi. Tem uma pergunta aqui da Dani, ela fala, tem alguma proposta de doutorado em educação? Já existe, ainda não. Professor, alguma perspectiva? Ainda não. O colegiado de educação já está trabalhando numa PCN também já está pensando numa PCN para o doutorado. Em breve é possível que seja ampliado essas discussões, mas ainda fantástico. A gente está caminhando devagar, né, nesse sentido, né? A gente precisa passar por uma avaliação agora e, dependendo dessa avaliação, a gente já pode pensar numa PCN para o doutorado em educação também. Que bom, professor. Aqui tem uma outra pergunta da Silvana, que fala aqui, ó, vai sair o edital de mestrado em educação esse ano? Já tem alguma previsão, professor? Ou vai dependendo do calendário acadêmico? Tudo depende do calendário acadêmico, né? A gente tem trabalhado em constantes reuniões com a reitoria e a gente está analisando as formas como a gente vai trabalhar remotamente e aguardando um pouco o Conselho Estadual de Educação, o que ele vai determinar numa nova resolução para que a gente possa estabelecer um novo calendário acadêmico, né? Eu, sinceramente, não vejo problema em nós realizarmos os editais, né? É claro que tudo depende de como que vai estar a pandemia lá para o final do ano, né? Segundo semestre, né? Exato. Eu tenho visto que algumas instituições que têm processo seletivo no meio do ano, elas estão fazendo todo o processo à distância, evitando o máximo... Olha só, então existe essa possibilidade. Existe a possibilidade. Evitando o máximo o contato pessoal, o contato com documentos, aglomeração, né? Todo o processo sendo feito à distância e todo online. Olha, então, que coisa boa. É possível que a gente possa pensar por esse lado também. Entendi. Tem uma pergunta do Henrique aqui que fala sobre o vestibular. Henrique, é a mesma resposta. Por enquanto, né, enquanto não sai a regulamentação para o ensino remoto, né, que seja regulamentado o ensino remoto aqui no nosso estado, pelo Conselho Estadual de Educação, e aí, assim, a UER vai publicar um novo calendário acadêmico, aí nós vamos saber sobre o vestibular, porque muitas pessoas perguntam o vestibular. Aqui, ó. A instituição oferece mestrado em matemática? Ainda não, né, professor? Não. Tem um em educação, não. Que é mais abrangente. Deixa eu ver o que mais que perguntaram aqui pra gente. Mestrado em educação, o professor já respondeu. Quais os mestrados já respondemos. Aqui a Milene dando parabéns por mais opções de mestrado. Professor Edgar, obrigado, professor, sempre participando aqui com a gente nas lives. Professor Regis.
Professor André, também sempre participando. Enfim, acho que as perguntas eram essas. Professor, é importante salientar que hoje a UER, ela possui no seu quadro um número expressivo de doutores e mestres, né? Que antigamente era um número bem menor do que de especialistas. Hoje, praticamente, nós não temos mais especialistas, né? Quase 95% dos nossos professores são mestres e doutores. Né? E dos poucos especialistas ainda, eu acho que 3 ou 4 que não estão ainda num programa de mestrado. Então é ínfimo mesmo, né? O percentual. A instituição tem apoiado cada vez mais a qualificação dos nossos docentes. Né? É interesse da instituição que nós tenhamos um corpo docente repleto de mestres e doutores, se possível todos doutores, né? Então, vamos chegar lá. Vamos sim. A gente tem ampliado cada vez mais a possibilidade de que o nosso professor saia para a qualificação. Né? E a gente sabe que muitos deles também podem acabar fazendo a sua qualificação aqui dentro do estado de Roraima. Né? Alguns conseguem o afastamento integral, outros parcial, né? Mas o importante é que o professor esteja ciente de que a UER sim está apoiando a qualificação dos docentes, não só docentes, técnicos também. Técnicos também, verdade. Técnicos também. Então, é interesse da instituição que nós tenhamos técnicos e docentes cada vez mais titulados e para contribuir com todo esse processo da educação do estado de Roraima. Né? Verdade, professor. Inclusive o professor Regis falou aqui, Vinícius, comenta dos doutorados que trouxemos que possibilitará aumentar o número de doutores. Isso, foi o que eu falei anteriormente. O professor Júlio está trabalhando num novo doutorado institucional, né? Que pausou aqui por alguma razão. Já era uma demanda do curso de matemática, né? Estou ouvindo, senhor. Voltou. Já era uma demanda do curso de matemática, né? E também todos os outros doutorados institucionais. Agora o do curso de direito, que nós temos 5 ou 6 professores do curso de Direito que estão fazendo esse doutorado. Então, essas alternativas, que são os doutorados institucionais, estão proporcionando que nós possamos qualificar o nosso professor, que o nosso professor esteja em sala de aula, aqui no estado de Roraima. Não precisa se afastar por 4 anos e depois regressar. Os doutorados estão acontecendo aqui no estado de Roraima. Maravilha, isso é ótimo. E aproveitando os professores para as aulas e proporcionando a qualificação para esses professores, né? Verdade. Professor, inclusive temos 2 pessoas aqui que comentaram, o Arleyson, que diz aqui, tenho muito orgulho, eu vou ler para o senhor, tenho muito orgulho de ter sido formado em Educação Física por instituição grandes professores. A Milene também disse, sou formada em Geografia pela própria UER, como servidora. Pretendo fazer meu mestrado também dentro dessa instituição. Ótimo. Isso aí, Milene, a gente tem que continuar sempre avançando, estudando. Isso, o curso de Geografia já possui uma especialização. Tem uma especialização. Exatamente, tem uma lato sensu. Isso mesmo. Então, pode já começar pela especialização. Exato. Professor, uma coisa importante diga, professor. Eu não sei qual é o tempo. Você bem sabe que eu não sou muito experiente nas lives, né, Priscila? Não, mas está ótimo. Esses dias eu até te perguntei bastante. como é que eu replicava uma publicação do Instagram que eu não sabia, né? Eu te perguntei esses dias. Uma coisa importante de ser abordada também, Priscila, é a UER Edições, né? E os nossos periódicos científicos, né? Hoje na instituição nós temos 3 periódicos científicos, né? A Revista Ambiente, a Casa de Macunaíma e o Boletim do Museu Integrado, né? Que é da instituição, né? A Casa de Macunaíma e o Boletim do Museu, eles estão com novos editores-chefes. Em breve nós teremos novos números para manter a periodicidade do periódico. Ambos foram muito bem avaliados nessa nova proposta do Qualis Capes, né? E a Revista Ambiente, que a gente já tem há um longo tempo, também tem trabalhado bastante para que amplie cada vez mais as suas publicações. E eu já posso adiantar em primeira mão que nós estamos trabalhando
a Revista Ambiente, em conjunto com a Propei, nós estamos trabalhando na preparação de um dossiê temático sobre o impacto do Covid-19 no estado de Roraima. Né? Um número ótimo. temático específico para professores e acadêmicos para falar colocarem sobre seus relatos, para falar sobre o tema, seus relatos de pesquisa, diferentes visões, diferentes áreas sobre o impacto da Covid-19 no estado de Roraima. Então, tá certo. Provavelmente em junho nós vamos lançar esse dossiê temático, né, para possibilitar a oportunidade para acadêmicos e professores do estado que estejam percebendo os impactos da Covid-19 no estado de Roraima. Né? Tá ótimo, professor. Professor, eu queria que o senhor comentasse também com relação aos nossos processos de reconhecimento de diplomas estrangeiros. Como é que eles funcionam? Como é que eles estão funcionando nesse período de pandemia? Isso. O processo, nós tínhamos um processo aberto agora junto com os professores do estado. Esse processo está em fase de finalização. Né? Já finalizou todas as análises, né? Agora a gente só está esperando regressar para dar continuidade no processo e finalizar o processo. O objetivo é que, nesse primeiro processo, teve um número muito grande de professores interessados. Né? Infelizmente, nem todos conseguiram atender às exigências que foram estabelecidas no edital do reconhecimento. Né? Mas é interesse da instituição que a gente faça uma chamada contínua, tá? Para estabeleça um número anual contínuo para processo de reconhecimento, né? E esteja continuamente aberto ao reconhecimento dos diplomas. A gente sabe que a demanda do Estado é muito grande. Né? Vai exigir trabalho, vai exigir demanda, mas a instituição tem interesse, sim, em angariar cada vez mais esse processo de reconhecimento. Né? Esse processo que foi aberto ano passado logo já vai ser finalizado e a gente já está preparando as pernas para trabalhar no novo e um novo edital. deixar continuamente o fluxo contínuo aberto para esse processo de reconhecimento. Né? Maravilha, professor. Então, para a gente encerrar... Diga, professor. Peraí. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante. É sobre a editora ainda, né? É isso. Não, os assuntos aqui são muitos, né? Eu tinha que falar da Face Shield, tinha que falar da editora. A editora da UER. Né? A editora da UER está trabalhando incansavelmente. Agora está com um novo lançamento de um e-book. Cadê ele aqui? O nome dele é bem completo, bem amplo. Adolescência e Novas Tecnologias da Informação e Comunicação no Século XXI. Foi lançado recentemente. Em forma de e-book, disponível, gratuito a toda a população. Que ótimo. Né? O curso de Geografia também está trabalhando no Atlas Geográfico Escolar, que é resultado das pesquisas de doutorado desses professores, desse colegiado, que é fantástico, o layout desse Atlas. E é importante destacar que qualquer professor da instituição pode lançar um e-book. Não há custos para lançar um e-book. Né? O professor precisa nos procurar lá na Pró-Reitoria, procurar a professora Isabela, para ver todos os trâmites certinho para fazer a publicação desse e-book. Aquele professor que já tem alguma coisa escrita, pronta, é só nos procurar. E pode publicar, pode lançar um e-book gratuitamente. A gente tem que realmente expandir, né, professor? Esse conhecimento. Exatamente. A gente então está ali para isso. Precisa que esse professor fique ciente dessas possibilidades, né? Perfeito, professor. Aqui o professor Lucas dando um aceno dele, ó. Hoje estou aqui toda quarta acompanhando as lives. Regi, André, Vinícius, todas muito claras e didáticas. Obrigada, professor. Obrigada. Professor Lucas está em qualificação no pós-doutorado lá em São Paulo. Olha, parabéns, professor. Que show. Professor, o próximo vai ser o professor Fernando Xavier, do Direito. Ele vai falar sobre um auxílio de consultoria jurídica que a UER vai começar a oferecer. Então, ele já é o nosso próximo convidado. Ótimo. Fernando, ótimo. Muito bom. Excelente professor também. Mas é isso, professor. Você quer falar algo mais? Temos tempo? Temos tempo? Sim, não, sim, eu quero também falar sobre a produção das Face Shields na universidade, né? Sobre a coordenação da professora Juliane Marques, do curso de Ciências Biológicas. Né? É extremamente louvável essa ação que a professora Juliane e um grupo de pesquisadores da instituição e externos e acadêmicos também da pós-graduação tiveram e estão desenvolvendo. Né?
essa produção ela já beneficiou muitos hospitais aqui no estado de Roraima, e agora ela vai ser ampliada, né? Foi ampliada. O projeto recebeu um recurso do Ministério Público do Trabalho, e agora esse processo vai ser ampliado para a produção de álcool em gel, para a produção de mais equipamentos de proteção, mais EPI. Aquelas máscaras, né, que foram produzidas. Isso. Agora máscaras, jalecos e aquelas proteções de acrílico para que sejam disponibilizadas aos hospitais do estado de Roraima. Fantástico, então, professor. Que auxílio que a UER vai dar, então? O projeto continua e é extremamente importante nós darmos os créditos à professora Juliane, parabéns à professora Juliane, que vem desenvolvendo esse trabalho de maneira fantástica. Vou chamá-la também, então, ela conversar mais à frente. E outros pesquisadores da instituição também, né? Isso é importante. Maravilha. Maravilha, professor. É isso aí, então, professor. A gente vai marcar um próximo encontro mais à frente para o senhor poder falar sobre outros assuntos, que eu sei que tem muita coisa para a gente conversar sobre pesquisa. A gente deu só aqui um aperitivo para a nossa audiência, né, os nossos colegas da UER. E Priscila, nosso trabalho também está apenas começando. A gente assumiu essa proreitoria em março, então tem muitas ideias, tem muitos planos, ações importantes que a gente quer colocar em prática para favorecer cada vez mais a nossa pesquisa e a nossa pós-graduação, né? Os nossos professores possam se desenvolver cada vez mais e, obviamente, os beneficiados também será a comunidade acadêmica, os discentes e a própria comunidade do estado de Roraima, né? Maravilha. Muito obrigada, então, professor Vinícius. Vou aguardar o senhor aí para uma próxima conversa. A gente vai agendar. Obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. Obrigada pela participação de todos vocês. Um beijo para todos. A gente não consegue nominar, mas a gente tem aluno, tem técnico, tem professor. Tem gente aqui que está toda quarta-feira, professor, que já é. Eu sei, eu também acompanho. Eu também acompanho. Eu vejo você pro senhor também. Quero agradecer Aprendi a utilizar um pouco mais o Instagram agora. Inclusive, acho que eu vou até utilizar em aula posteriormente. Olha, muito bem, muito bem. Inclusive, eu vou gravar um conteúdo, professor, acho até que eu vou fazer isso agora, aproveitar que eu estou com toda a estrutura montada aqui. Eu quero gravar um vídeo para eu colocar no meu perfil do Instagram, ensinando as pessoas como elas fazem as lives, porque não tem bicho de sete cabeças. Isso é verdade. Às vezes acham, nossa, fazer uma live, só uma pessoa, né, famosa. Não, qualquer pessoa pode abrir e fazer as suas, sabendo utilizar as técnicas certas, é sucesso. Isso ajuda muita gente. Muitas ferramentas. Eu vou gravar um conteúdo e vou postar para vocês também. Ótimo. Obrigada, então, professor, por tudo. Pessoal, até quarta-feira, o professor Fernando Xavier vai estar aqui com a gente. Eu espero vocês. Vou estar acompanhando. Só que semana que vem, gente, a gente vai começar às 11 horas da manhã. A gente vai alterar de 11 para 11h30, né? De 11 às 11h30, porque a minha filha tem ensino remoto às 9h30 da manhã. Toda quarta-feira. E eu não estou conseguindo fazer as aulas com ela remoto por causa do início da live, que é 10 horas já. Então, eu vou alterar para as 11, que daí eu consigo fazer o ensino remoto com ela de 9h30 às 10, né? Até 10h30, talvez vá. E aí, 11 horas eu já estou aqui com vocês, tá bom, gente? Um grande beijo para vocês. Muito obrigada por tudo. Obrigada, professor. Até a próxima, então.